Podcast CCM Conecta tá no ar novamente. Estou aqui hoje com a Larissa Becco e com o nosso convidado, Dr. Luiz Augusto Paim Rode, o nosso conhecido Dr. Rode. O tema do nosso episódio de hoje é tempo de tela, né? Larissa, faça as honras da casa aí, por gentileza. Oi, pessoal, tudo bem? Então, para quem não sabe, o Dr. Rode é professor titular de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor da pós-graduação em Psiquiatria da USP, também é coordenador geral do programa de TDAH do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e atuou como presidente da Federação Mundial de TDAH. Não é pouca coisa, né, Dr. Rode? Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui, Larissa, Fred. Como a gente diz aqui no Sul, tenho certeza que vai ser uma baita experiência. Show de bola. Temos muita certeza disso. A gente tá gravando toda essa primeira temporada aqui direto do congresso Brain, Behavior and Emotions, e é o cérebro, comportamento e emoções. E um dos grandes diferenciais desse congresso é que ele traz para as discussões especialistas de várias áreas ligadas ao cérebro e às doenças do cérebro e coisas que afetam o nosso comportamento e as nossas emoções. E a gente tem visto cada vez mais, e principalmente eu acho que a pandemia também deu uma, como eu posso dizer assim, forçou algumas... O jeito... A gente teve que se adaptar à pandemia, certo? A gente antes da pandemia, pré-pandemia, todo mundo ia para a escola, ia para a faculdade, ia para o escritório, visitava as famílias, ia num aniversário, e lá pelas tantas a gente teve simplesmente cessou tudo isso e todo mundo teve que ficar em casa. O jeito de resolver muita coisa foi utilizar a tecnologia a nosso favor, por um lado, que é trabalhar pelo computador, trabalhar de casa, aproveitar a tecnologia e também de alguma forma usar essa tecnologia para educar as crianças e os adolescentes que estão em fase escolar, né? E no meio disso tudo tem todos os outros passatempos. A gente olha TV, vê série, joga videogame, mexe no computador, joga no computador também. E todas essas coisas vão acumulando e a gente fica com uma pergunta, principalmente para os pais que estão em casa. O tempo de tela, a gente tem como definir quanto tempo é bom e quanto tempo é ruim? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente falar. Tu mencionasse aqui que nós estamos no congresso, no nosso conhecido Brain, né? Eu acho que o DNA do Brain, no meu entendimento, que acompanho ele desde o início, é a tradução e a importância do que a gente chama da neurociência do cotidiano. A gente poder conversar de uma forma que seja... que todo mundo consiga entender a respeito de questões que são do cotidiano e qual é aquela parcela que a neurociência pode explicar. E essa questão, que é a questão do tempo de tela, é uma questão que preocupa todo mundo. Tá? Ela preocupa os pais, ela preocupa os educadores, ela preocupa os adolescentes que querem ficar mais tempo e os pais querem que fique menos tempo. E há muita controvérsia. Eu costumo dizer que tem muito barulho nesta área, né? Mas quando tu vai te debruçar sobre o que tu tem de evidências científicas na área, para responder, Fred, essa pergunta que tu está fazendo, a gente tem sim alguns estudos bem desenhados que avaliaram bem-estar emocional, bem-estar psicológico e tempo de tela. E olha que coisa surpreendente que tem nessa área. O que os estudos mostraram? Um grande estudo com mais de 200 mil adolescentes que avaliou essa relação de tempo de tela e saúde e bem-estar. Ele mostrou que é uma curva em U. O que quer dizer uma curva em U? Quer dizer o seguinte, que aquelas adolescentes que passavam menos de uma hora na tela tinham dificuldades emocionais e aqueles que passavam cerca de mais do que 3 a 5 horas de tela por dia voltavam a ter problemas emocionais também de uma forma significativa. E que esse intervalo aí entre 1 hora e 3 a 5 horas estava o pessoal que tinha melhor bem-estar. Então, essa questão, ela começa o tempo de tela a nos dizer assim que talvez a moderação aqui
seja uma palavra, como tudo, né? Exercício físico, alimentação, é aquela velha dificuldade da gente conseguir manter uma moderação no tempo na tela. Mas eu vou fazer só uma pergunta em relação a essa parte do gráfico em U. Tô entendendo do que tu falou, que as pessoas que estão no meio ali daquela distribuição de tempo de tela por dia relatam bem-estar, certo? Certo. Mas não pode ser o contrário, a pessoa, por estar bem, ter um uso adequado da tela e não ao contrário. É Fred, difícil de você ver. Tu tocou num ponto fundamental da discussão aqui, que eu achei que nós íamos chegar mais tarde, mas como tu é um cara rápido, tu já antecipou a história e já ganhou tempo para quem está nos acompanhando aqui nesse episódio. Essa história, ela é fundamental, porque a gente faz muita confusão entre o que é associação e o que é causa. A causalidade e associação. Então, associação significa simplesmente que duas variáveis estão associadas, mas não indica causalidade. Deixa eu te dar um exemplo fora do que nós estamos discutindo hoje. Claro. Se eu fizer um estudo, Fred, para avaliar a associação entre usar isqueiro no bolso e câncer de pulmão, tu vais achar uma associação altamente significativa entre usar isqueiro no bolso e ter câncer de pulmão. E nem a Larissa nem tu vão sair por aí dizendo que usar isqueiro no bolso causa câncer de pulmão. Vocês sabem que quem usa isqueiro no bolso tem muito mais chance de fumar e provavelmente a associação que medeia ou que está mediando esta desfecho é o fumo. Então, esta situação a gente tem que ter muito cuidado no tempo de tela, porque ao detectar uma associação entre tempo de tela e saúde mental, pode ser o contrário. E, na verdade, Fred, o que os estudos têm mostrado é isso. Vou te dar um exemplo de um estudo que a gente fez no Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento. Nesse instituto, gente, a gente acompanha 2.500 crianças e a gente avaliou num estudo longitudinal. O que é estudo longitudinal? Estudo longitudinal é aquele que a gente vai acompanhando ao longo do tempo as pessoas. E ele é importante, Larissa e Fred, por quê? Porque aí eu consigo medir uma variável na linha basal e consigo avaliar a variável de desfecho 2 anos depois. Então eu já não tenho só uma associação entre as variáveis, eu começo a poder ver uma relação que se aproxima de uma relação causal. Então nós medimos na linha basal o tempo de tela das crianças e adolescentes e medimos psicopatologia. Ansiedade, depressão, desatenção, hiperatividade, várias dimensões de psicopatologia. Na linha basal. E medimos 2 anos depois as duas variáveis. E o que a gente encontrou, gente? Que tempo de tela não, na linha basal, ou seja, quanto maior o tempo de tela, não tinha um valor preditivo para psicopatologia. Mas psicopatologia na linha basal tinha um valor preditivo significativo para tempo de tela. Qual é a moral da história aqui? A moral da história é que a relação de causalidade possivelmente é reversa. Ou seja, quem tem mais dificuldade emocional tende a passar mais tempo na tela. Ou seja, se eu tenho uma ansiedade social, tem uma fobia social. O que é isso? São aqueles indivíduos que têm muita dificuldade com a exposição, com se colocar dentro dos grupos, adolescentes com os amigos, são muito tímidos, muito retraídos, eles acabam ficando mais tempo na tela. Se eu tenho depressão, se eu tenho déficit de atenção, eu tendo a ficar mais tempo preso à tela do que nessas atividades. Então, o que tem se visto é que a relação é uma relação que se dá muito mais da psicopatologia para o tempo de tela do que essa demonização que tenta se fazer de que o tempo de tela vai levar as crianças a questões de saúde mental, a pior questões de saúde mental. E como separar, doutor, essa questão do tempo de tela, como o Fred estava mencionando logo na abertura do nosso episódio, de que hoje a gente tem a tecnologia em várias esferas da nossa vida, né? Tanto na esfera profissional, educacional, pedagógica, como também de entretenimento, de diversão. E como que a gente consegue, então,
diferenciar esses diferentes tempos de tela, né? Então, o tempo de tela que é dedicado para uma atividade e para outra, quando a gente soma isso, qual que é o resultado que a gente tem? Então, Larissa, tu tocasse em outro ponto extremamente importante, que talvez o conceito de tempo de tela não seja a questão mais importante, mas seja aonde nós estamos passando esse tempo na frente da tela. Cada vez mais, por exemplo, a gente consegue entender que, por exemplo, o tempo de tela que meninas passam no Insta, principalmente buscando imagens de identificação e muitas vezes tendo toda uma ansiedade de performance com isto, tem se visto, por exemplo, que esse tempo de tela é mais prejudicial do que se pensava, por exemplo, em relação aos meninos no videogame. Então a gente tem que mapear claramente não só o tempo total, mas aonde estão sendo colocadas as atividades de tempo de tela. Como vocês abriram aqui no programa, muitas vezes tu tens tempo de tela em atividades educacionais, tu tens tempo de tela em atividades recreativas, outras que têm algum fator educacional. Então, a gente começa a ver que talvez tenham situações específicas que podem ser mais prejudiciais do que outras situações. Então, é fundamental a gente poder ver e avaliar isso com mais cuidado. Sabe que uma das coisas que a gente tem visto e que tem aparecido assim nas nossas conversas aqui, inclusive, é o fato de a tela e o computador ou o celular, de alguma forma, aproximar as pessoas, conecta as pessoas rápido e muito, mas corre o risco de, ao mesmo tempo, te isolar do convívio real com as pessoas. Eu tô falando uma noção, assim, de observação, nada, nenhum dado específico, assim. E eu realmente tenho a impressão de que as pessoas que talvez tenham mais dificuldade na questão social vão ficar mais tempo nas interações através de um computador ou de uma tela, pelo fato de que tu não precisa, assim, tu tem tempo para responder, tu pode utilizar uma foto que tu acha mais confortável do que tu acha a tua própria aparência, etc. Só que uma coisa, um comportamento assim, ele decorre da tua característica, mas aí esse comportamento torna ainda mais difícil de tu vencer aquele tipo de coisa. E aí a gente entrou na pandemia e que basicamente a gente acabou estimulando o uso de tecnologia. E como é que a gente vai sair disso? E se precisa sair disso? E na verdade a pergunta que a Larissa está fazendo é o quanto se precisa sair. O que a gente tem que, na minha visão, o que a gente tem que separar um pouco é posições teóricas ou construções teóricas sobre o assunto e dado que realmente mostre esta situação. Porque o que tu está trazendo, Fred, aqui é a questão assim, será que a qualidade de interação estabelecida socialmente, presencialmente, ela acaba não sendo pior em quem passa mais tempo na tela? Então, a primeira coisa que tu mesmo já colocasse é que nós vamos ter que ver se essa qualidade pior de quem já passa mais tempo na tela não é simplesmente porque já é uma característica anterior da pessoa. Então, a gente precisa estudar isso um pouco mais. O que me preocupa sempre é a questão da demonização das coisas, como já houve em décadas anteriores com a televisão, lá na década de 50 e 60, que iria se acabar com os diálogos familiares. Então, essa situação, a cada movimento da tecnologia, sempre há uma situação assim de um medo em relação a ela. Só para te dar um exemplo, por exemplo, que eu estou te dizendo, saiu agora no Scientific Reports, 2 semanas atrás, um resultado de um estudo super legal, que é o estudo ABCD. O estudo ABCD é um estudo americano que está acompanhando, como nós acompanhamos esse estudo longitudinal de 2.500 crianças, eles acompanham desde o nascimento 10 mil indivíduos, que agora estão na sua adolescência. Eles pretendem acompanhar isso até
até a idade adulta, ou possível até a terceira idade, para entender melhor o desenvolvimento humano. E eles fizeram a mesma questão, avaliação de tempo de tela em atividades, como disse a Larissa. Aqui eles conseguiram dividir videogame, rede social, programas de streaming, né? Netflix e outras, e avaliaram depois o que eles estavam buscando nesse momento do estudo era capacidade de inteligência medida por testes cognitivos. E olha que interessante, por exemplo, jogar videogame na linha basal se associou a um aumento da capacidade cognitiva 2 anos depois. Então, um fato que a gente jamais esperaria nessa situação, medida controlada para a linha basal, e o que não aconteceu com os outros tempos de tela. Então, isso entra na importância da gente separar exatamente o tempo de tela onde ele está acontecendo e poder olhar com mais cuidado e não... uma coisa são as construções teóricas da coisa, outra coisa é do teu dado que realmente mostra essa diferença. E por que tu acha que o videogame pode ter essa causa? Olha, a gente usa hoje videogames tanto para questões de treinamento neuropsicológico, quer dizer, tu fazer treinamento de funções executivas, de controle inibitório, de memória de trabalho. Tem um estudo super legal publicado uns anos atrás no Molecular Psychiatry, mostrando que os meninos que jogavam, era um estudo, meninos, principalmente, acho que a amostra era maior de meninos, jogavam Super Mario, tinham desenvolvimento de algumas áreas cerebrais associadas a funções executivas maiores do que quem não jogava. Então, assim, a gente tem dados aqui muito positivos nessa situação. Então, provavelmente, tu vais treinando estas áreas e como parte dessas funções executivas também compõe o que a gente chama do construto de inteligência cognitivo, tu possas ter uma melhora das performances nesses testes. E o que a gente tem hoje também de jogos que possibilitam essa interação, né? Jogos online, jogos que são jogados em equipe, então que não é somente o jogador tendo uma experiência ali com aquela trama, né? Tem mais esse desafio da atividade em equipe, então tem outras coisas que perpassam, né? Não tem dúvida. Vou perguntar para vocês, qual é a idade média no Brasil de jogador de videogame? 30 anos. Acertou? Acertei! Eu tô bom no chute aí. Exatamente. Num levantamento recente, tu entende? Quando a gente fala em videogame, a gente imediatamente pensa no adolescente. Menos de 25% dos jogadores de videogame são crianças e adolescentes. Mas será que aí não tem um aspecto financeiro da pessoa com 30 anos, ela consegue comprar seu próprio videogame, seus jogos? Estou perguntando. Não, deve ter, mas assim, poderia, se fosse só isso, os pais darem, entende? Mas o que eu estou te dizendo é que, na linha do que a Larissa está falando, hoje é uma atividade muito feita por adultos jovens. Então, a gente tem uma população de adultos jogando, tem competições, tem jogos, quer dizer, ele está... Agora tem os e-sports, né? Exatamente, os e-sports, exatamente. Então, tu tens toda esta situação. Então, a mensagem aqui na questão do tempo de tela é muito uma mensagem de que a gente tem que olhar a coisa com mais cuidado e cuidar essas mensagens de posições teóricas simplesmente porque eu acredito, eu acho, eu penso, e a gente poder olhar. Outra coisa interessante, já que nós estamos falando disso também, é a questão de que mesmo quando tu detecta, tem alguns estudos que detectam uma associação de tempo de tela com piora de bem-estar emocional e psicológico. A gente estava falando daquela curva em U, que o tempo excessivo está associado à piora da saúde, do bem-estar mental. Mesmo nesses estudos, o que a gente chama de tamanho de efeito é um tamanho de efeito muito pequeno. O que eu quero dizer com isso? Em grandes estudos populacionais, quando tu bota uma amostra de 200 mil sujeitos, qualquer tamanho, qualquer efeito que tu tenha com esse tamanho na amostra, ele já aparece como estatisticamente significativo. Então, para vocês terem uma ideia, nesses estudos que demonstram aí uma associação de tempo excessivo de tela com piora do bem-estar mental, o tempo de tela explica 4% da variabilidade do bem-estar.
96% é explicado por outros fatores. Então, tu entende? Mesmo quando tu tens um efeito negativo, o tamanho do efeito não é tão significativo. Legal essa tua informação, porque eu ia te perguntar o seguinte. De acordo com aquilo que a gente falou, da curva em U e do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, eu ia te perguntar se o tempo de tela excessivo, os pais, ou enfim, quem está em volta, pode considerar um possível sintoma de alguma patologia e aí deve buscar alguma ajuda. Porque acho que o que a gente está falando aqui é que basicamente a gente acha que a pessoa que passa muito tempo na tela vai ter prejuízo porque ela passou muito tempo tendo muito tempo de tela. E o que a gente está falando é que, na verdade, talvez seja o contrário, né? Isso. Talvez, não sei se talvez ou se é de fato. Então, e tu está colocando um ponto importante, quer dizer, esse tempo de tela excessivo é um sinal para nós que alguma coisa está errada na vida daquele indivíduo. Nós estamos aqui hoje centrando mais em adolescentes, adultos jovens, crianças, então isso tem que ser uma sinalização para os pais de que algo está errado no funcionamento daquele indivíduo ou daquela família. Tu entende? Porque muitas vezes tu pode ter essa função do tempo de tela como um indicador que tem uma disfuncionalidade na família. Que o adolescente não consegue encontrar o seu espaço, conversar com os pais, não tem disponibilidade, não tem. Então nós vamos ter que entender isso como um sinal. Vou te dar um exemplo, por exemplo, um exemplo que a gente teve há pouco tempo atrás. Um adolescente que não estava mais indo à aula, ficava só no quarto, jogando 12 horas por dia videogame, e que ligava pelo celular para a mãe deixar uma bandeja com o almoço e a janta na porta do quarto. E os pais se adaptando, se acomodando a esta situação. Então, aqui eu tenho, obviamente, uma sinalização de que tem alguma situação que não está bem. E que eu preciso rever se tem uma questão de psicopatologia, ou uma questão de disfunção familiar, ou ambas as coisas. Mas a gente entende mais como uma questão de um sinal do que propriamente uma questão de que é o tempo que vai estar determinando um prejuízo na saúde emocional desse indivíduo. Vou trazer um outro exemplo, até para jogar com esse exemplo do Dr. Rode. No meu mestrado, eu fiz mestrado em comunicação, estudando fãs de super-heróis. Entrevistei algumas pessoas que se entendiam enquanto fãs, e um relato de uma menina foi bem provocante assim, para mim, me tocou de uma forma especial. Assim, que o que ela trouxe foi o seguinte: que essa entrada no mundo geek, no mundo nerd, para ela foi uma espécie de salvação. Porque ela sempre gostou dos produtos dessa indústria, né? Sempre gostou de videogame, sempre gostou de anime, sempre gostou de filme, sempre gostou de quadrinho. E ela não conseguia achar uma identificação. E foi pela internet, criando perfil fake de anime, de personagens de anime, criava o perfil dos personagens de anime para conseguir se comunicar com as outras pessoas. E foi a partir desse movimento que ela conseguiu começar a interagir, que no presencial ela não conseguia. E aí ela foi tomando coragem, foi indo a eventos e achando outras pessoas também que na cidade dela que tinham esses mesmos gostos, para conseguir então levar para o presencial uma interação que antes ela só conseguia ter no online. Sim, então vamos dizer assim, foi para ela um campo intermediário para que ela começasse a desenvolver uma habilidade que era mais difícil para ela. Então nesse processo foi esse campo aí dela poder ter um desenvolvimento dessa habilidade. Então é uma coisa importante, né? Tu joga videogame? Não. Não jogo videogame, mas é uma área de pesquisa que me interessa muito, né? Esta área de videogame, junto com o TDAH, e a gente tem trabalhado também muito nessa área. Eu hoje não jogo, hoje já faz um tempão, mas eu não jogo videogame, mas quando era adolescente jogava bastante. Eu peguei aquela época que o computador estava assim se disseminando, né? Não tinha nenhum, e passou a ter
Sim. Eu me lembro que quando a gente ganhou, meu pai e minha mãe foram para os Estados Unidos e compraram o primeiro computador, aquilo foi... Se não foi 94, foi 96. Eu me lembro que a gente fez um móvel na sala pro computador, porque ele era o objeto, assim, principal de interação. E aí começaram alguns joguinhos de videogame. O primeiro joguinho de videogame que eu joguei foi de futebol. Sei lá, era um FIFA Soccer 96, sei lá, uma coisa assim. Muito tosca. Mas em seguida começaram a sair alguns jogos um pouquinho mais elaborados. E eu me lembro que saíram 2 jogos mais polêmicos. Primeiro, o Carmageddon e depois o GTA. A primeira versão do GTA, que era, assim, se disseminou rápido, tudo. Era super difícil de conseguir jogar videogame no computador, porque tava trocando, tava botando CD, era uma confusão de instalar e tal. Mas esses 2 jogos, por exemplo, eram jogos violentos, assim, no sentido de que tanto no Carmageddon quanto no GTA tu ganhava ponto quando tu atropelava alguém, quando tu abria a porta e batia, quando dava tiro nas pessoas e tal. Claro que era com gráficos muito toscos pela época. E eu jogava bastante, assim, mas bastante, eu acho que razoável, assim, porque eu tinha muita atividade de escola e extracurricular. Então não tinha tanto tempo assim pra jogar, até porque a gente dividia o computador entre a família inteira, né? Mas em algum momento entrou em voga a discussão sobre o conteúdo dos jogos. Eu era, assim, adolescente, jovem, e a minha mãe me proibiu de jogar por medo de replicar aqueles comportamentos na vida real. Isso é uma preocupação legítima ou não? Esse é outro ponto sempre em discussão. Qual é o impacto dos jogos de videogame violentos em termos do comportamento agressivo? Eu não tive, como sou uma geração anterior à tua, eu jogava também videogame, mas meu videogame era o Atari, aquele que só tinha o tênis e o futebol, era umas linhazinhas que tu tinha que tocar, era uma coisa assim, dureza hoje. Mas divertia, né? Mas hoje tu não manteria um adolescente 3 minutos jogando aquele videogame verdade. Que a gente passava um tempão. Mas assim, essa é uma outra questão super legal e super interessante, assim, o que a gente sabe da evidência científica nessa área? A gente sabe que sim, há uma transferência. Quando eu faço estudos que a gente chama randomizados e controlados, o que é isso, gente? É o seguinte, eu pego 50 adolescentes e boto eles a jogar 4 horas um jogo violento e 4 horas um outro grupo, sorteado aleatoriamente quem vai para cada grupo, a jogar jogos não violentos. Quando eu meço, em alguns desses estudos, o comportamento violento, algumas horas depois, eu encontro uma possibilidade nas interações que são simuladas de um aumento do comportamento violento naquelas 4 horas. Só que, quando tu fazes isto uma semana depois, tu não tens a manutenção do efeito. Então, gente, é o óbvio. Se eu botar há décadas atrás alguém a brincar de mocinho e bandido com tiroteio, bang, sem o videogame e medir o comportamento agressivo dele, depois dele brincar 4 horas disso, logo depois eu vou encontrar um aumento desse comportamento agressivo. Mas não quer dizer que ele vá se transformar uma semana ou 2, 3 depois em alguém violento. É claro que nós estamos também aí falando sobre um outro aspecto. Eu estou pegando um ensaio que fez um estudo pontual. O outro aspecto que alguém já pode me perguntar, bom, Rod, mas isto, na verdade, se eu pegar a exposição continuada ao jogo violento, não vai me gerar um comportamento violento? Teve um autor que revisou alguns 2, 3 anos atrás, revisou essa questão no que a gente chama de meta-análise. Meta-análise, gente, é o seguinte, a gente analisa em conjunto o resultado de todos os estudos. E ele colocou só estudos longitudinais, que eram aqueles estudos que a gente estava falando, que eu meço jogar o videogame na linha basal e fico medindo o jogo, a frequência e meço o desenvolvimento de comportamento agressivo controlado porque ele tinha na linha basal. Existe uma associação nessa exposição mais crônica, mas, de novo, o tamanho de efeito é baixo, é em torno de 14%. Ou seja, quando eu meço
jogo violento e meço a variabilidade do comportamento agressivo, só 14% dessa variabilidade do comportamento agressivo no desfecho, né, 2 anos depois, é devido ao jogo violento. 86% é devido a outros fatores. Então, de novo, assim, é possível que tenha algum impacto, mas o que se pensa é que esse impacto seja mais a curto prazo, a transferência, e quando é a longo prazo, ele não é um impacto da magnitude que as pessoas normalmente pensam. Tá? Vale lembrar que toda vez que tem algum tipo de episódio, como acontece muito nos Estados Unidos, de uma criança ou adolescente entrar numa escola, uma metralhadora, uma arma e fazer algum banzé assim de assassinar outras crianças, né? Que a gente vê isso com uma certa recorrência na mídia. Agora faz tempo que eu não acompanho nesse sentido, mas era bem comum ir atrás desse personagem, dessa criança que cometeu o ato, para ver o que ela fazia, o que ela consumia, para se isso pode ter influenciado, né? Então, e aí aparece muito, jogava jogos violentos, jogava RPG. Tem uma época até, acho que até o próprio Fantástico fez uma reportagem assim dessa ligação do RPG com essa violência. Mas, na verdade, daí voltamos para aquele ponto inicial que a gente tinha falado, né? É a criança que já tinha uma predisposição e que, por isso, talvez consumia também esse tipo de... Exato, que já tinha uma predisposição ou que já tinha uma dificuldade social e aí passava mais. Mas é engraçado, a gente está conversando e a gente está numa sintonia completa, porque esse era o exemplo que eu estava pensando quando tu ia fazer a pergunta, para dizer que era o outro ponto em seguida que tem, ainda mais como agora aconteceu semana passada, né? Essa situação de mais uma situação de tiroteio em escola nos Estados Unidos. Então, assim, sempre esse ponto é levado. Tem um autor que estuda só isso. As situações de assassinato de adultos jovens que vão, adolescentes, às escolas e que fazem esses massacres, exatamente vendo o tempo de jogo violento que eles jogavam comparado com os outros adolescentes. E quando tu faz essa comparação, tu não encontra um tempo médio maior. Então, mesmo que a gente não entre nem na questão se é causa ou não, mesmo a associação do fenômeno não parece ser um tempo de tela maior do que jogar a média dos outros indivíduos. Então, nem nesta situação a gente consegue ter uma evidência clara. Tu sabe que hoje de manhã o Dr. Jair Mari e o Dr. Jaderson estavam numa sessão e a aula do Dr. Jair Mari era sobre o contágio social. Sim. E um dos exemplos era dos mass shootings, né? Uhum. Que é um fenômeno particularmente assim americano, né? Tu vê muito menos em qualquer outro lugar, cultura, né? Então é uma dificuldade bem específica deles, né? Mas a primeira coisa que se pensa sempre é essa associação com alguma patologia e o tempo de tela e o tipo de jogo que se tem. Mas eu fico um pouco aliviado de escutar que não tem uma associação relevante para isso, porque de um jeito ou de outro a gente também pode pensar, e eu tô falando aqui como só observação, não zero dado, né? Tô até jogando para ver o que tu acha. Todo mundo tem um pouco de agressividade, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas a gente também precisa de uma válvula de escape. E talvez os videogames onde tu descarrega, sai dando tiro num monte de gente, talvez seja uma coisa até de alívio, sei lá. Exato, tem autores teóricos que a gente entra numa coisa que é difícil de tu conseguir mensurar do ponto de vista científico, mas tem autores que têm esse entendimento que acaba sendo uma forma de sublimação, que a gente chama, né, de poder utilizar este impulso agressivo que todos temos de uma forma que é adaptativa ali no jogo e que não faz com que a gente possa colocar em outras situações. Então, sim, esta é uma forma de enxergar essa possibilidade também através do videogame. E para os pais, que assim como no caso do Fred, proibiram o jogo, né? Isso contribui de alguma forma
Como é que tu enxerga isso? Vale proibir o jogo quando se percebe que a criança pode estar tendo, a criança ou adolescente pode estar tendo um comportamento mais violento? Eu acho que, de novo, assim, essa questão do tempo de tela inicialmente, a gente tem que ter uma participação maior dos pais. Eu acho que isso, por exemplo, a Associação Americana de Pediatria recomenda muito. Parou de enfatizar o tempo de tela e passou a enfatizar mais a participação dos pais nesse tempo de tela e entender qual é o conteúdo que está sendo consumido pelos filhos. Então, poder estar mais perto, poder se interessar, entender que a linguagem do adolescente hoje é outra. Quer dizer, ele não vai sentar para ver o Fantástico com o pai. Ele quer que o pai possa entender o universo dele do videogame. Então, poder participar desse universo, poder aí observar, é algo que é importante. Mas eu acho que alguns limites, quando a coisa é excessiva, têm que ser colocados. Acho que a gente também tem que ver a questão de idade, eventualmente crianças, né, menores expostas a jogos que envolvem um conteúdo agressivo demasiado. Talvez seja, a gente tem que ter um controle também de idade. Então, eu não estou dizendo o seguinte, gente, olha aí galera, liberou geral. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é o seguinte, vamos olhar com cuidado, mas vamos evitar essa coisa histriônica, tu entende? De demonizar a coisa, vamos olhar com mais cuidado e entender muito como um sinal, muito mais como, e menos como uma causa do problema. Sabe que até o que tu falou no início daqui do congresso do Brain, que é isso de tornar uma conversa sobre os assuntos que a gente tem de saúde, e aqui no nosso caso saúde mental, e a ideia do podcast foi basicamente assim, a gente sair daqui tendo visto assuntos que estão no nosso dia a dia, chegar em casa, comentar alguma coisa com alguém, ou alguém, a partir do que a gente ouviu aqui, chegar em casa e perceber algum comportamento ou alguma coisa e poder de alguma forma ajudar. Então a ideia da gente aqui com esse podcast é trazer numa conversa, não é para ser, a gente não está tentando ensinar ninguém nem nada, mas a gente está querendo levar para dentro da casa das pessoas algumas alguma fonte de informação onde ela possa pensar assim, eu escutei uma coisa e agora eu estou vendo meu filho, meu pai, meu tio agindo daquela forma, talvez eu tenha que eu possa ajudar de alguma forma. Claro que a gente tá assim, ninguém quer que as pessoas fiquem se metendo na vida uma das outras e tal, tudo tem limite, mas a ideia do podcast é essa. E pensando nisso, a gente sempre fica demonizando assim, então, o tempo de tela, mas tem alguma... como que a gente pode explicar para os pais ou orientar de alguma forma o que ele tem que prestar atenção e qual é a responsabilidade dele? Então, eu acho que nessa linha, Fred, é a questão da participação dos pais. Deixa eu te dar um exemplo claro. Por exemplo, se eu tenho uma filha que tenha iniciando a adolescência e eu vejo que ela está começando a restringir mais a alimentação, está começando com uma preocupação com a imagem corporal, e eu começo a estar junto com ela e começo a ver que ela está visitando no Instagram páginas muito relacionadas a imagens distorcidas corporais. Ela está participando de comunidades onde se vangloria a questão de quanto tu conseguiu restringir. Então, eu já tenho que estar mais atento que aqui provavelmente eu estou tendo uma situação, um sinal a partir dessa participação dela, desse tempo de tela nessas áreas, que pode estar já relacionada ao que está acontecendo. Então, eu acho que a chave da coisa é a participação. Eu acho que a gente tem que parar de estar olhando de fora para começar a ter uma participação e olhar mais junto com os adolescentes essa questão. E é claro que, como o exemplo que eu dei lá, quando a gente sente que a coisa está completamente fora da curva, né, a gente tem que fazer uma reflexão de que alguma coisa está errada aqui na dinâmica da família ou na questão do adolescente. Então, assim, um tempo claramente desviante, uma situação clara de conteúdos que estão relacionados a algo que eu já estou vendo que o adolescente está com problema, eu tenho que estar mais atento. E qual o tipo de profissional que a gente deve procurar se algum desses alertas soam de alguma forma?
e eu acho que a gente pode procurar um profissional de saúde mental, seja ele psicólogo, seja ele psiquiatra, que possa conversar e a gente poder identificar a real gravidade da situação. Então, eu acho que não é uma propriedade de um profissional em si, mas eu acho que é um bom profissional de saúde mental que conheça desenvolvimento normotípico de crianças e adolescentes, que conheça a psicopatologia moderna, que possa, então, avaliar e poder ver se é necessário algum tipo de intervenção. Tá bem, doutor Rod. Olha, que aula, que mensagem legal. Eu acho que nessa linha do que a gente está buscando, né, de plantar a reflexão, né, de fazer a reflexão, acho que esse podcast acertou em cheio. Não, e tu mudou minha... Eu era um dos que demonizavam o tempo de tela, agora já não preciso mais me preocupar com os meus sobrinhos lá olhando TV, fazendo não sei o quê. Fred, mas sempre a coisa não é liberou geral. eu tô brincando só porque tu falou isso. Eu não tô em nenhum momento dizendo assim, olha gente, liberou geral, não tem que se... Não, eu tô dizendo o seguinte, vamos ter um olhar mais responsável sobre essa questão de tempo de tela e o seu real impacto, e vamos estar mais participativo junto aos nossos jovens nesse tempo de tela. Vamos aprender a gostar de coisas que eles gostam também e fazer um tempo de compartilhamento que seja realmente útil para todos e que seja legal para todos. Tá Dr. certo. Rod, muito obrigado, foi muito legal mesmo. Pena que a gente tem um tempo para cumprir, mas foi excelente, eu adorei conversar contigo. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Quer deixar algum recado, algum contato? Como que as pessoas fazem para te achar? Elas podem achar via o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, via a universidade. Eu acho que a mensagem é essa. Eu acho que a gente precisa fazer o que vocês estão fazendo aqui. O pesquisador ele tem uma tendência de ficar fechado muito no seu meio. E a gente precisa trazer essas questões que são importantes do cotidiano das pessoas, aonde a neurociência pode contribuir, trazer até as pessoas de uma linguagem informativa, sem querer catequizar ninguém, mas poder trazer as informações e poder estar aberto para o diálogo e poder refletir um pouco sobre as coisas. Eu acho que vocês estão trazendo isso para todos. Maravilha. Show de bola. Muito obrigado. Valeu, Larissa, pela parceria. Então tá, pessoal. Hoje a gente fica por aqui. Sigam a gente no Instagram, @ccmgroupbr, para saber mais sobre os próximos episódios, para acompanhar o que vem de novidade da CCM. Sigam MyBrain TV para conferir tudo que está sendo postado na nossa plataforma de neurociências. E acompanhem o CCM Conecta no Spotify e também no canal do YouTube do CCM Group BR. Até a próxima. Valeu, abraço. Valeu.